Desde os tempos antigos, a humanidade tem buscado respostas sobre o sentido da vida e o que nos aguarda além deste mundo material. No cerne da fé cristã, encontramos uma esperança fundamental que tem sido pilar para milhões de crentes ao redor do mundo: a promessa do retorno de Jesus Cristo. Esta expectativa não é apenas um elemento teológico, mas uma âncora espiritual que influencia crenças, comportamentos e estilos de vida. A promessa do retorno de Cristo reside em várias passagens das Escrituras, destacando-se por sua capacidade de infundir esperança e expectativa em momentos de desafio e incerteza. No Evangelho de João, Jesus conforta seus discípulos dizendo: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também." João 14, 1-3. Aqui, a promessa não é só de um retorno, mas de uma união eterna com Ele, enfatizando a natureza pessoal e íntima do relacionamento de Jesus com seus seguidores. Outra passagem significativa vem de Atos 1:11, onde, após a ascensão de Cristo, 2 homens vestidos de branco aparecem aos discípulos e dizem: "Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir." Esta imagem poderosa reforça a certeza de seu retorno triunfante, tal como ele partiu, dessa vez para implementar seu reino de paz e justiça na terra. As referências ao retorno de Cristo permeiam quase todos os livros do Novo Testamento, cada uma complementando e reafirmando esta verdade central. O Apocalipse, com suas visões simbólicas e proféticas, oferece uma visão grandiosa do que este retorno significará para o cosmos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:07. Esta passagem resume a majestade e universalidade do evento, ao mesmo tempo em que confronta diretamente a humanidade com a realidade do julgamento e a necessidade de reconciliação. A promessa do retorno de Cristo tem um impacto direto na vida diária dos crentes. Essa expectativa contínua funciona como uma bússola espiritual, guiando ações e decisões, motivando uma vida de retidão e preparação. A visão do retorno não é meramente um sonho distante, mas uma esperança vivida e ativa, influenciando como os cristãos interagem com o mundo à sua volta e com seus próprios valores internos. Além disso, a promessa de retorno de Cristo instiga um senso de urgência na missão evangelística da Igreja. A convicção de que Jesus voltará instiga os crentes a compartilhar o Evangelho com fervor, desejando que mais pessoas possam experimentar a salvação e a transformação espiritual prometida. Esta perspectiva missionária reflete um amor profundo e uma preocupação genuína com o destino eterno dos outros, demonstrando um reflexo do amor de Cristo pela humanidade. Contudo, a promessa do retorno também apresenta desafios teológicos e pastorais. Ao longo da história, houve aqueles que tentaram prever datas específicas para este evento, levando a desapontamento e confusão quando suas previsões falharam. A história ensina a cautela e a humildade na interpretação das Escrituras, encorajando os crentes a viverem em preparação contínua, ao invés de focarem em cronogramas humanos. A promessa do retorno de Cristo é, portanto, uma combinação de esperança, desafio e mistério. Como crentes, somos chamados a viver na tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus, aguardando ativamente a realização completa de sua promessa enquanto testemunhamos seu amor redentor no mundo atual. Essa expectativa nos molda, nos motiva e nos transforma, convidando-nos a entrar numa relação mais profunda com Deus e com aqueles ao nosso redor, na certeza de sua gloriosa vinda. A compreensão das promessas bíblicas sobre o retorno de Jesus Cristo está intimamente ligada à maneira como essas escrituras foram interpretadas ao longo da história. O texto sagrado, rico em simbolismo e profecia,
oferece uma gama vasta de significados que têm sido explorados por teólogos e estudiosos da religião ao longo dos séculos, formando uma base na teologia sistemática e prática da fé cristã. Uma das passagens mais frequentemente citadas sobre o retorno de Cristo e suas promessas é encontrada em 1 Tessalonicenses 4, 16-17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta passagem não apenas embasa a crença no arrebatamento, mas também serve como uma visão consoladora e encorajadora para os crentes, assegurando-lhes que aqueles que já partiram não perderão o reencontro glorioso. Ao longo dos séculos, diferentes grupos cristãos desenvolveram variadas interpretações sobre como e quando este evento ocorrerá. Nas tradições pré-milenistas, por exemplo, acredita-se que o retorno de Cristo precederá um reino milenar literal, durante o qual ele governará a terra antes do juízo final e da criação de novos céus e nova terra. Em contraste, o amilenismo e o pós-milenismo interpretam essas profecias de forma mais simbólica ou espiritual, vendo o milênio como um período já em andamento através da influência constante da Igreja no mundo, ou como um período a ser completado antes da vinda final de Cristo. A interpretação dessas profecias também é frequentemente influenciada pela história e pelo contexto cultural. Durante períodos de tribulação, perseguição ou crise, a espera pelo retorno de Cristo pode tornar-se mais intensa, trazendo esperança às gerações inteiras de cristãos que veem neste evento iminente uma resolução divina para as injustiças do mundo. Por outro lado, tempos de paz e prosperidade podem levar a um foco mais internalizado na espiritualidade pessoal e na preparação interior para este evento, em vez de uma expectativa imediata. A importância de compreender corretamente essas promessas é vital para a saúde espiritual da Igreja. Erros na interpretação podem levar a extremismos, como ilustra a história com movimentos apocalípticos que fixaram datas para o retorno de Cristo, como o caso dos seguidores de William Miller no século XIX. Tais erros não apenas abalam a fé dos crentes quando essas previsões falham, mas também desafiam a credibilidade da mensagem cristã diante do mundo. Portanto, os estudiosos da teologia sistemática abordam essas profecias com uma combinação de reverência e crítica, buscando discernir a intenção original do texto bíblico enquanto permanecem atentos às revelações progressivas do Espírito Santo na história da Igreja. Esta abordagem equilibrada entre fé e razão é essencial para manter a esperança cristã viva e vibrante, ao passo que respeita a complexidade e a profundidade das Escrituras. Além disso, a promessa do retorno de Cristo deve ser entendida dentro do contexto maior da obra redentora de Deus na história. Cada evento bíblico, desde a criação, passando pela encarnação, morte e ressurreição de Cristo, até a vinda prometida, faz parte de um plano divino meticuloso e intencional. Compreender esta continuidade ajuda os crentes a perceberem o retorno de Cristo não como um evento isolado, mas como a culminação de todo o propósito redentor de Deus para a sua criação. Em conclusão, enquanto a Igreja olha para a Bíblia em busca de orientação e clareza sobre a promessa do retorno de Cristo, é imperativo que se abrace a multiplicidade de interpretações com humildade, reconhecendo nossa limitação humana diante do mistério divino. A promessa de seu retorno é um pilar da fé cristã que nos conecta à esperança eterna e, ao mesmo tempo, nos desafia a viver vidas santas e diligentes, antecipando com alegria e temor o dia em que nos encontraremos face a face com nosso Senhor e Salvador.